Olá, bom dia, vamos lá. Hoje temos bastante assunto para tratar, né? São várias coisas interessantes hoje. Né, Andréia, bom dia, meu amor, tudo bem? Bom que você está aí. E o pessoal deve começar a entrar daqui a pouquinho. O Ricardo entrou, Edu sempre presente, Ricardo, todo mundo está chegando. Já tem aí um volumezinho de pessoas. Dá um tempinho só para que a gente começar. Hoje nós temos um assunto bastante interessante, que é sobre varas que quebram, né? Muita vara quebrando ultimamente. Tem um amigo que me mandou uma mensagem dizendo que quebrou um monte de vara. Eu falei, opa, peraí, vamos discutir esse assunto. Esse assunto não pode ser assim, não pode quebrar vara desse tanto, né? E aproveitam vocês, então, já que o assunto hoje, esse é um dos assuntos, vamos colocando aí, se você já quebrou alguma vara na sua vida, né? E qual foi o motivo específico, se você conseguir definir, conta pra mim aqui se você já quebrou uma vara e por que ela quebrou, né? Pra gente ir formando aqui uma base de debate, uma base de discussão, e depois eu vou entrar nesse tema um pouquinho mais à frente, né? Bom dia a todos que estão chegando, que ótimo, tá aí, já temos uma live começando, novamente a nossa live de domingo tradicional, o que é muito bom ter vocês aqui, tá? Aqui é o Gerson lá da Inglaterra chegando também. Isso é muito bom, gente. Eu acho que essas lives elas têm um objetivo, por isso que eu sempre peço para vocês, manda avião, chama os amigos, né? Encaminha isso, porque ela é uma troca de ideias, é uma troca de experiência e acho que ajuda bastante. Eu acabo recebendo bastante informação de vocês que me faz refletir e eu acabo evoluindo como pescador. Podem ter certeza que eu aprendo muito com vocês que estão aí, na medida em que a gente troca, né, que vocês vão colocando, por exemplo, que nem hoje, no momento em que eu pergunto para vocês, eu já quebrei uma vara, e por que quebrou? De repente quebrou de uma forma que eu não tinha experiência, não aconteceu comigo. E isso acaba me ajudando muito, tá? Primeiro eu quero pedir um pouquinho de desculpas, eu estou um pouco gripado hoje, eu cheguei do Topan. Topan, deixa eu explicar o que é o Topan. Semana passada não teve live, certo? Nós não fizemos a live porque eu estava lá no Topan. Topan é um campeonato de pesca de tucunaré na hidrelétrica de Tucuruí, na represa da hidrelétrica de Tucuruí, lá no Pará. Topan foi, sem dúvida nenhuma, talvez o maior e mais importante campeonato de pesca que teve no Brasil. Ele teve a sua primeira edição aí cerca de 30 anos atrás, era bárbaro, eu estive na primeira edição dele, no primeiro ano, e ele durante vários anos, 10, 12, 15 anos, ele se tornou um campeonato de muita importância, ele ajudou muito a desenvolver a pesca esportiva no Brasil. E vinha gente do mundo todo, vinha gente de vários países participar do Topan, mesmo sendo lá no Tucuruí, com as dificuldades de acesso que até hoje não são tão fáceis assim, né? Você não tem avião, Tucuruí, você desce em Marabá, de Marabá são mais 2 horas e meia de carro até Tucuruí, hoje, né? Naquela época era muito mais difícil, mas o Topan atraía, né, muita gente. Depois desses anos todos, o Topan ficou parado. O Topan, a coordenadora do Topan, a Elza Queiroz, ela parou, ela teve alguns problemas e tal, e o Topan ficou parado aí cerca de 15 anos. E o ano passado ele voltou. Óbvio que ele volta num momento diferente, onde o Brasil tem uma série de campeonatos, né? Mas ele tem um peso, ele tem uma história. E ele teve um ano passado, eu estive lá no Topan fazendo uma apresentação, falando um pouco sobre manuseio, e este ano eu fui convidado para ser o árbitro oficial do torneio. E tive lá durante esses dias todos, foram 42 barcos na água, 120 pessoas, máximo de 10 peixes por dia eles podiam apresentar, e eles ao todo somou mais de 600, cerca de 600 peixes que foram pegos. Muito bom, a média boa de tamanho, peixes até de 63, 64, 62 centímetros, isso é o pinima, né, que é essa espécie, então para essa espécie está muito bom, tá muito bom. Oi, Natan, tudo bom, meu lindo? Um bom dia para você, viu? Vamos estar juntos logo mais aí na Amazônia, no Pontal do Juruena, no meio do rio Juruena, numa reserva indígena muito piscosa, muito nova, vamos dizer, muito ainda preservado. Vai ser uma pescaria maravilhosa. Eu vou estar com seu avô, seu pai e você. Esse Natan tem 6 anos e tem feito uma grande trajetória de pesca esportiva pelo mundo todo, né? Tem a oportunidade, o pai dele, o Diego tá levando ele para todos os lados. Muito bem.
Pessoal, então é isso aí. Vamos começar porque nós temos uma live e o Topan voltou e vai voltar. E ele tem um negócio legal, o Topan, que eu esqueci de falar, que é o seguinte: é um dos poucos campeonatos, talvez o único campeonato, que sorteia uma série de prêmios importantes entre todos os participantes. Então, por exemplo, já no ano passado foi, esse ano também, e no passado era assim, automóvel, sorteia automóvel, né, entre os participantes. Então, ou seja, além de barcos, motores, motor elétrico, né, o prêmio é sempre um automóvel, não é brincadeira não. Muito bem, pessoal, Márcio Serra tá aí, bom dia, meu querido. Vamos colocando então, se vocês já quebraram vara, por que quebraram, para a gente poder ir discutindo isso um pouquinho mais à frente. Agora nós vamos ter algumas perguntas curiosas aqui, o pessoal mandou, né, para a gente falar. Então, o Caio Paula, ele me faz uma pergunta muito interessante e eu vou abordar esse tema para vocês agora e tenho certeza que alguns vão concordar, outros não. Ele diz o seguinte: tucunaré com isca viva é um tema polêmico? Para muita gente, sim. Para muita gente é um tema polêmico. Para mim, não. Para mim, não. Eu acho que o fato de você pescar tucunaré com isca artificial ou pescá-lo com isca viva é uma questão muito mais de gosto pessoal, de opinião pessoal. A gente tem um certo hábito hoje, eu sinto isso no mercado. Olha o Aka, que interessante, ele quebrou vara porque as ovelhas pisaram. Muito bom, Aka, muito bom, Rodrigo. Então, as pessoas às vezes têm uma certa tendência a classificar pescador esportivo como um pescador que só pesca com isca artificial, né? Ou um pescador que solta todos os peixes. Na realidade, isso é uma decisão, é uma forma de você classificar, no meu ponto de vista, equivocada, certo? Porque eu conheço pescadores de isca artificiais que não tem absolutamente nada de esportivo. Pescadores de isca artificial que jogam uma isca no ninho, por exemplo, não é esportivo para mim. Mas que joga no filhote não é esportivo, que joga um lixo não é esportivo. Tá dizendo? Que mata um exemplar grande não é esportivo. Então, o fato de equipamento, seja de fly, seja de isca artificial, seja uma vara cara, seja o que quer que seja, tá certo? Independente do motivo, você classificar como esportivo é para mim, sabe, uma falha. Na minha opinião, o pescador esportivo, o pescador esportivo é uma coisa comportamental. Se você se comporta bem, seja com linha de mão, seja com isca viva, seja com isca artificial, seja com fly, seja com ricando, seja o que quer que seja, quer dizer, ele é um cara esportivo, na minha visão. Isso é uma opinião muito pessoal, tá? Muito pessoal, tá? Eu não acho que equipamento define qualidade de pescador. Então, se você gosta de pescar tucunaré com isca artificial, ok, lindo, bonito, eu também gosto. Eu não uso, já usei para testar, para ver, isca natural. E pega bem e pega peixes grandes. Mas não é a minha praia. Eu simplesmente prefiro usar a isca artificial, usar o fly, porque eu gosto. Né? Acho bonito o ataque no peixe na isca de hélice, acho lindo uma pesca de jig, gosto da pancada da seca, aquela tocada seca que o peixe dá. Então, a minha preferência é... Agora, eu não desqualifico quem gosta de pescar com isca viva. Qual o problema? Desde que você utilize o equipamento adequado para a isca viva. Quando você usa um anzol J, muitos deles vão engolir. E aí sim você vai ter problema, porque a maioria desses peixes, se não todos eles, vão a óbito. Mesmo que você corte e solte, provavelmente irão a óbito. Há grande chance de ir a óbito. Então, use o anzol circular. Porque o anzol circular vai normalmente fisgar aqui, ó, no que a gente chama de canivete, ou mesmo aqui na parte do beiço do peixe. Então aí você tranquilamente, qual o problema de você usar uma isca viva com o anzol certo, com equipamento equilibrado, né? E pescar um tucunaré, não tem problema nenhum. Problema absolutamente nenhum. Tá? Na minha, eu sempre digo isso, tá? Essa é a minha opinião, vocês podem discordar de mim, mas eu acho que é um pouco de, assim, você simplesmente falar assim, não, quem pesca com isca natural, tucunaré, não é esportivo. É você colocando dessa forma, tá certo? Mas isso para mim não qualifica, ok?
Então eu queria discutir isso aqui, Caio e Paulo, por causa, se eu tenho escutado muita gente falar assim, antigamente você escutava com relação ao molinete, quem pesca de molinete não é um pescador bom, quem pesca retilha é bom. Olha, isso acabou, porque hoje desenvolveu-se molinete, pescarias específicas, tudo isso. Você vai nos Estados Unidos, que é o grande país da pesca esportiva, que fatura bilhões e bilhões de dólares, que preserva muito bem seus peixes, é muita pesca com isca viva, só que é equilibrada. Eu fui pescar lá, por exemplo, na Flórida, em Biscayne Bay. Então, vamos pescar com isca viva, ok? Vamos pescar o tarpon com isca viva. Ele vai lá e pega 4 iscas, põe num viveiro preparadíssimo para essas iscas não morrerem. Ele não pega 200 camarões, 500 camarões e morre um monte para pescar robalo, por exemplo, em Cananéia. Ele não faz isso. Ele vai lá, pega 4, 5 iscas vivas, tem um viveiro próprio, controla bem esse viveiro, mantém essas iscas vivas, usa o que precisar, o que não precisar ele devolve para a marina. Percebe a diferença de comportamento? É nesse ponto que eu bato, tá bom? Então, vamos aí. Fábio Sakamoto, tucunaré enxerga cores ou reflexos? Fábio, veja, e tem muitos estudos que mostram que sim, né? Tem muitos estudos que mostram que sim. Na realidade, você, evidentemente, você não tem como, o tucunaré não conversa com você e diz, estou chegando azul, branco, preto. Isso não é dessa forma. O que os biólogos e os estudiosos, os cientistas percebem é que os peixes, muitos deles, principalmente esses peixes que vivem mais na camada superficial, onde entra a luz e a luz gera calor, gera cores, né? Porque na medida em que você vai afundando, vai diminuindo a luminosidade e não vai ter cor. É assim que funciona, né? Então, o que eles percebem é que os peixes, muitos peixes têm características fisiológicas, ou seja, eles têm pares de cones e bastonetes, que é o que nós temos para enxergar cor, às vezes até numa quantidade maior do que a nossa. O que daria condições, eles teriam condições estruturais de enxergar cores que até nós não enxergamos, como ultravioleta, por exemplo. Então, mas já tem estudos que mostram isso, né? Então, seguramente a gente poderia dizer que peixe enxerga, sim, enxerga cores. E o tucunaré é o peixe que vive na camada d'água, onde entra a luminosidade, e ele tem a capacidade de enxergar cor, sim, né? Isso tem biólogos aqui que estão nos acompanhando, inclusive, que podem confirmar isso que eu estou dizendo, tem todas essas condições. Então, você pode concluir que, né, eles enxergam, tá bom? Então, é isso aí. T.I.T. Lures. Está mesmo secando todos os rios da Amazônia? Ou essas fotos que estão rodando são mentirosas? Meu querido, você precisa entender que o seguinte, a mídia normalmente mostra o lado mais cruel da situação, né? Então ele pega ali um rio que realmente secou muito por uma razão específica e aquilo espalha, né, por toda a mídia, por todos os lugares, como se fosse uma coisa generalizada. Eu ando direto na Amazônia. Tivemos uma seca, sem dúvida nenhuma, brava. Vivemos um El Niño, estamos vindo de ano de El Niño, né? Tivemos pouca chuva, obviamente tivemos rios baixos. Eu estive lá durante a temporada inteira do ano passado. Estava baixo realmente, os barcos com dificuldade de navegação, mas foi muito bom de peixe, inclusive, foi talvez um dos melhores anos. Este ano, nós temos uma mudança de El Niño para Laninha, isso talvez tenha alguma alteração, mas é esperado também um ano de seca. Olha, isso é cíclico. Nós temos um ano de seca, 2 anos de seca, depois vamos ter anos de cheia grande, como já tivemos no passado, né? Ó, o Márcio Serri, vamos ver o que ele diz. Cores não quer dizer que sejam a forma que nós as vemos. São gradientes diferentes, com refrações diferentes. Porém, todos os animais têm um gradiente de recepção de cores, já que, como o Rubinho disse. Obrigado, Márcio. Márcio é um biólogo, um amigo que eu troco muita informação com ele, aprendo muito com ele.
porque eu sempre vou buscar informações de quem realmente tem estudo para isso, tá? Eu não brinco com informação, aí eu acho, eu vi, eu penso, não. A minha experiência eu vou tentar confirmar com um biólogo, e o Márcio é uma dessas pessoas com as quais eu troco muito. E por isso é que eu insisto muito na parte do manuseio, na importância que temos que dar ao manuseio do peixe. É uma nova etapa da pesca esportiva. Primeiro foi o pesca sorte, agora temos que tratar de manuseio, tá? Para não corrermos riscos no futuro de ser questionada a pesca esportiva como maltrato, coisas desse tipo. Por isso é que eu insisto. Muita gente às vezes fala, pô, mas você tem falado muito de manuseio. Tenho, vou continuar e acho que por muito tempo, porque não tenho visto, tenho visto alguma mudança, mas uma mudança mais lenta do que eu acho que seria importante ter, né? Vejo hoje muito formador de opinião com grande número de seguidores, né, que continuam praticando um manuseio inadequado. Seria muito bom que todos os formadores de opinião sentassem com um biólogo e pegassem essas informações, como eu faço, e ajudassem a mudar esta cultura, né, trazendo um manuseio mais correto. Seria muito importante, porque ganharíamos muito tempo e reduziríamos os nossos riscos. Tá? Infelizmente isso não tem acontecido. Eu não sei se é por falta de tempo de conversar com um biólogo, não sei se é porque eu não quero mudar de opinião, porque isso vai enfraquecer a minha imagem perante meus seguidores, quando na realidade eu acho que isso enobrece o fato de eu saber que estava errado e agora eu vou fazer certo. É o que eu digo sempre, eu cometi erros enormes, mas fui aprendendo e não tenho vergonha nenhuma de ter cometido, que era a informação da época. Hoje é uma alta informação, então hoje nós temos que fazer um ajuste nesse processo, tá bom? Então é isso. Então eu acho, Lu, o seguinte, vai ter seca, vai ter cheia, vai ter seca, vai ter cheia, vai ter seca, vai ter cheia. Quer dizer, você dizer que tudo vai secar, que vai acabar, mas isso é uma bobagem tremenda, né? Isso é uma falta de história na realidade, né? Marcelo, todos possuem características geológicas para receber e processar coisas. Obrigado, Márcio, você é sempre muito, muito gentil. Inclusive, o seu alicate de contenção é único. Eu desenvolvi recentemente, tá ali, não está aqui na minha mão agora, mas um alicate de contenção junto com a jogar, procurando melhorar a área, aumentar a área de contato com a boca do peixe, para diminuir o risco de rasgar, de macular, de quebrar, de pendurar. Quer dizer, um alicate com uma preocupação de um manuseio mais adequado. É isso aí, obrigado, Ricardo, pela lembrança. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui para frente. Clube de Pé, previsões para a Amazônia, bacias vizinhas do Madeira, Juma, Mutuca, temporada será em setembro, outubro e novembro, água suja e lama. Tudo bem, antecipou um pouco, é natural, como foi o ano passado, exatamente o ano passado. Quer dizer, como estava baixo, obviamente que vai ficar água mais suja mais cedo. Normal, faz parte do jogo, né? Mas eu, no Juma, em outubro, novembro, eu peguei peixe pra caramba, pegamos muito peixe, né? Rubinho está mais que certo, passar a mão no peixe de maneira excessiva, ainda mais na região dos olhos. E eu tenho ficado, esse é um dado interessante que o Márcio está colocando, e que eu tenho visto. Se por um lado foi bom você diminuir a pesagem do peixe, porque você mantinha ele num alicate de área de contato pequena e ele na vertical, que não é saudável. Muito bem. Passou-se então para a régua. Hoje é mais comum a régua. A régua, sob esse aspecto, ela é melhor, mas ela tem problemas que você pode cuidar, né? A régua, por exemplo, precisa ser molhada toda vez. Ela precisa ser preparada antes do peixe sair d'água. Não adianta você tirar o peixe d'água e depois for olhar. Não, deixa o peixe quieto na água, quietinho lá, bonitinho, prepara a régua, molha ela e aí vem. E outra, eu tenho visto muito, isso me incomoda profundamente. É a hora que o cara arruma a cabeça do peixe para encostar o lábio com a boca fechada, que é o procedimento sugerido, ele coloca a mão em cima da cabeça, ele tem que mostrar a boca do peixe ali, mas ele coloca a mão e põe exatamente em cima dos olhos. Peixe não tem pálpebra, peixe não fecha olho.
Então, quando você toca em cima do olho, é a mesma coisa que você pegar uma mão de qualquer suja, qualquer coisa, e puxar a sua pálpebra e tocar lá dentro do olho. Você vai levar sujeira lá para dentro, você vai levar um risco maior para o peixe desnecessário. Então evita isso, tá certo? Já tem problema de fotossensibilização, porque como ele não fecha o olho e ele não tem a pupila que nem nós temos, que fecha e abre de acordo com a luminosidade, o peixe ao sair da água, ele né? Luminosidade excessiva, já não é saudável. Aí você bota a mão no olho. Então, vamos caprichar, né, gente? Vamos melhorar nesse sentido, que eu acho que tem toda a lógica a gente melhorar, né? Muito bem. Natan, eu vou pedir desculpa para você. A participação no vídeo meu é muito complicada, porque eu tenho muita coisa para falar, e quando eu permito, isso leva uns tempo, a pessoa conversa e vai falando, e isso leva tempo. Para mim é muito difícil isso. Eu peço desculpas a você. Um dia nós podemos falar com seu pai, nós podemos fazer uma live específica com você, para a gente trocar ideias da sua experiência, com 6 anos e quanto você já tem de experiência. Pessoal, nós vamos falar mais à frente um pouco sobre varas quebradas. Então, o que eu pedi logo no começo é, se você já quebrou uma vara, coloque aqui, coloque o motivo, para que a gente possa crescer a nossa discussão nesse sentido. Muito bom. O Jorge, a temperatura da água influencia na pesca do tucunaré? Com certeza, Jorge. Tucunaré é um peixe de áreas tropicais, vamos dizer. A água esfriando vai baixar o metabolismo dele. E ele vai descer, procurando uma camada termoclinal mais adequada para si, né? Então ele vai baixar, ele vai aprofundar, ele vai para áreas mais profundas, altera o seu sistema de pesca, você vai ter que buscar ele mais abaixo, numa outra camada termoclinal. Mas se a temperatura abaixa muito, é muito provável que o tucunaré morra de 14 graus para baixo. Se a água baixar de 14 graus, é muito provável que ele não sobreviva, né? São alguns estudos nesse sentido. Então, óbvio que ela influencia. Da mesma forma que ela é excessivamente quente. Também ele vai baixar e ele vai ficar muito menos... Ele sempre vai procurar economizar energia. Entende? Então, vai baixar o metabolismo. Eu fui pescar, por exemplo, saindo um pouco do tucunaré, mas você vai poder ter a mesma tipo de reação dos peixes. Eu fui pescar, por exemplo, na Suécia, a água estava 19 graus, que para nós é fria, mas para lá era quente, né? Eu fui no verão, infelizmente, no rio Morum, e a gente via as trutas paradas do lado de uma pedra, numa buraca, você via. Você jogava a isca vinha, batia na cara dela, ela tirava a cara porque ela não queria saber de nada, ela estava ali, sabe, prostradíssima. A isca passava, não pegamos nada. Fui pegar um pouco mais quando eu fui para a Finlândia, que eu fui mais alto, era mais frio, fui mais no meio da Finlândia, e aí a água estava mais fria, e aí eu consegui pegar pike, não peguei grayling, peguei truta, esses peixes todos. Tá bom? Então tem isso sim, tá? Maranhão, ocorrência do ciclo temense na Amazônia brasileira. Opa, o ciclo temense é uma das espécies do tucunaré. Nós tínhamos, até cerca de 15 anos atrás, nós tínhamos só 5 espécies descritas, hoje temos várias espécies descritas. E do ciclo temense, o ciclo temense foi aberto em 3 espécies, na época, naquele estudo, né? Do Ives Kullander e do Efraim Ferreira, lá de Manaus, e o Ives de fora. São 2 biólogos que vieram fazer uma sistematização dos tucunarés. Então, o ciclo temensis foi aberto em ciclo temensis, Pinima e Vasoleri, né? Abriu-se nessas 3 espécies. Antes todos eram chamados de ciclo temensis. Então, hoje o ciclo temensis ele está localizado na bacia do Rio Negro, toda a bacia do Negro, tá? E na bacia do Madeira, na margem esquerda. A margem direita é o Pinima, na margem esquerda é o Temensis, tá? E toda a bacia do Rio Negro, né? Todos os rios da bacia do Negro temos o Cicla temensis, que é o maior deles, que é o recorde mundial, deve estar em torno de 13 quilos e alguma coisa aí, 200, 300 gramas, não me lembro exatamente o número. É o maior dele, é o mais procurado, é o grande troféu, é tudo isso, tá?
Tenho, inclusive, uma viagem muito especial em busca dos grandes ciclatemenses, é uma reserva em Santa Isabel. Eu tenho 2 semanas ali no final de novembro, começo de dezembro, que eu vou estar. Quem quiser ir comigo vai ser muito agradável. Nós vamos fazer uma viagem excelente. É uma reserva, só este barco pode operar lá dentro. Tem 6 anos de exclusividade dentro dessa reserva. É maravilhosa, reserva do Teia. Muito peixe, muito ciclatemenses e muito ciclatemenses grande. Talvez, não sei se tem algum outro local do Rio Negro que tem uma concentração tão grande de tucunarés de tamanho, por ser uma reserva preservada, não é por outra razão nenhuma, né? Então, se alguém estiver interessado, é só me chamar no direct, ou quem tiver já meu WhatsApp me chama no WhatsApp, eu mando detalhes desta viagem. Amazon Export é o barco, um barco bom, e nós faremos lá uma viagem espetacular, isso eu posso garantir para vocês, se não tivermos contratempo de repiquetes, mas mesmo assim a gente vai se defender dentro da reserva. Ela é grande e a gente tem condições de defesa, tá bom? Então é isso aí. Maranhão é meu amigo Edu, lá do Maranhão, lá da Abreu, tá agora com operação, tá operando agora em Balbina, né, numa pousada muito agradável, estão reformando, reestruturando, ele e o Zenezir, então vai ser muito legal essa pousada. Edu Manzoli, conjunto equilibrado para algumas pescas. Edu, a pergunta é muito ampla. O que eu vou dizer é o seguinte: é muito importante que você, ao fazer uma pescaria, procure entender exatamente qual é o ideal em termos de equilíbrio de equipamento. Tá? Eu sempre debato que equilíbrio de equipamento é um item também importante de manuseio. Porque na medida em que você usa um equipamento muito leve, você poderá levar o peixe não só a romper a linha e ficar com a isca na boca, como você pode ter uma briga longa demais, levando o peixe a um estresse além do suportável. Então, um equipamento muito leve poderá ter esses problemas. Um equipamento muito pesado poderá gerar algum problema no peixe na hora do excesso da fisgada, na hora que você fisga o peixe ou que você traz o peixe de uma maneira muito violenta, né? E que também poderá trazer algum problema com o peixe. Então, o ideal é que você equilibre o seu equipamento de uma forma que você esteja adequado tanto para ter moção, mas para permitir uma briga que não leve o peixe a um estresse excessivo, podendo ser liberado ainda com vida, com saúde, com disposição, para garantir, né, um pesca solte mais adequado, mais saudável, tá bom? Então é isso aí. Bruno Bertoldo, iscas artificiais para pesca no inverno. Bertoldo, mais ou menos a mesma resposta que eu dei para o Edu. É muito amplo, né? Uma coisa, vou pescar truta no inverno, é um tipo de isca. Vou pescar tucunaré no inverno, é um outro tipo. Seguramente no inverno, o tucunaré, se a sua pergunta vem por aí, pelo peixe ser mais comum, você vai ter que pegá-lo mais abaixo, porque ele vai estar em camadas mais abaixo. Então, você vai ter que usar iscas que permitam serem trabalhadas em camadas termoclinais mais baixas. Jig, iscas barbeludas, spinnerbaits, shads, iscas que vão, e ele está com menos disposição, talvez iscas menores, não iscas grandes, que requerem talvez na cabeça dele um gasto de energia maior. Então, são coisas. Agora, se vai para a traíra é diferente, se vai para o dourado é diferente, então vai para o black bass é diferente. Então, nesse sentido é difícil fazer uma resposta muito precisa para você, tá? Mas eu diria que toda pesca com isca artificial, o importante é que você se permita testar coisas, ver o que é possível fazer. Vou baixar mais, vou diminuir tamanho, vou diminuir barulho, vou ter mais barulho, vou afundar mais, que você tenha uma variedade. E sempre na isca artificial você tem que descobrir o que está acontecendo. O que está atraindo o peixe naquele momento? Isso não é repetitivo.
Eu vivo de pesca há muitos anos. Eu vou para um lugar, para o mesmo lugar, na mesma época, no ano seguinte, e é diferente o comportamento do peixe, porque a oferta de alimento é outra, a temperatura mudou, a condição físico-química da água é outra, a profundidade, as variações de cheia e seca mudaram. Então, são muitas variáveis que a gente tem nesse sentido, tá bom? Então, é uma pesca diferente. Ale Fishman, de quanto em quanto tempo faz limpeza nas carretilhas e molinetes? Ale, aí nós temos que separar água salgada e água doce, tá? A água salgada requer uma manutenção muito mais frequente do que a água doce. Por exemplo, na água salgada você primeiro precisa lavar todo o seu equipamento muito bem, todo dia. Não há como. Pescou na água salgada, tem que lavar equipamento. E eu recomendo uma manutenção de fato, de abertura de carretilha, tal, pelo menos umas 3 vezes, umas 2, 3 vezes por ano, no mínimo, né? Já na água doce não é necessário, você não precisa lavar todo dia. Se você fizer uma manutenção anual é mais do que suficiente, se o seu equipamento for bom, né? O que você não pode é sentir que tem alguma coisa no equipamento e continuar pescando. Eu já vi muitas vezes a carretilha às vezes pega um pouco de areia e o cara continua pescando. Pô, vai fazer manutenção, vai limpar, vai abrir, tá cheio de areia, aquilo vai comer coisa dentro. Então, ou seja, mas eu acho que na água doce eu diria, se eu fosse dar um padrão, o que eu faço? Vou dizer então o que eu faço, tá? O que eu faço é o seguinte, na água doce eu faço manutenção uma vez por ano. Ou até mais, às vezes, até cada 2 anos. Mas uma vez por ano eu acho bem recomendável. Água salgada, eu faria pelo menos 3, a cada 3, 4 meses eu faria uma manutenção mais específica, além de cuidar diariamente toda vez que sai na água salgada. Tá? Vamos ver o que tem mais. Gu Oliveira, qual vara e molinete para pescar pirarara no rio Anauá e o tamanho dos anzóis? Oliveira, eu primeiro não conheço o rio Anauá, tá? Mas eu posso falar sobre pirarara porque eu já pesquei muita pirarara em muitos rios. Então aqui nós vamos primeiro dividir se o rio tem pedra e se o rio não tem pedra. Se é pesca de pedral ou se é pesca de barranco, de madeira, enfim, como é no caso principalmente do Araguaia, né? Lá no rio Sucunduri nós não tínhamos pedra, então eram poços. Tem rios que é de pedra, então você tem que mudar. Porque se tiver pedra, você tem que usar linha de monofilamento, tá? Ou pelo menos uma grande quantidade de monofilamento, 30, 40, 50 metros, ok? Este monofilamento, 0,90 eu diria que é bem recomendável, 0,90 milímetros. Eu acho que é bom, tá? 0,80 dá, 0,90 bom, 1 milímetro talvez fique pouca linha na sua carretilha. Então eu acho que 0,90 milímetros é uma boa linha para pesca de pirarara. Se você está em região que não tem pedra, você pode pescar com um multifilamento. E aí, ok, aí você pode botar um multifilamento, como um multifilamento é mais fino, você pode botar um multifilamento de 100 libras, por exemplo, e tranquilo, encher sua carretilha. O que eu faço, por exemplo, eu no Araguaia, minha carretilha tem 400 metros de multifilamento de 100 libras. Bom, beleza, estou tranquilo para pescar lá. Tem gente que lá no Araguaia põe 300 metros de multifilamento e depois bota mais 100 metros de mono. Eu não ponho mono, não acho que precise, mas tem gente que acha que precisa. Então, são variedades, tá? Vara. Você tem que ter uma vara, vamos dizer, aí dependendo do rio, da alavanca que você precisa ter, de quanto você pode permitir a briga ou não permitir a briga, variando, eu diria, a minha opinião, é de 80 a 160 libras. Tá? Posso pescar com uma vara de 40 libras, 50 libras? Posso, lógico que eu posso. Mas nós estamos aqui dando uma opinião geral, né? E que seria assim o mais seguro. Eu já pesquei pirarara até com vara de 20 libras, mas uma briga é longa, arriscada, demorou mais de 40 minutos, estressou o peixe, uma série de coisas. Podia quebrar a linha, esse peixe sair com o anzol na boca, enfim, um monte de coisas nesse sentido. Tá certo? Então, eu diria que uma vara de 80 a 160 libras estaria bem adequada para pirarara. E uma vara que tivesse de moderada para rápida, para poder ter uma alavanca boa de fisgada e um trabalho, né, de braço de ferro com o peixe. Uma vara muito flexível dificulta muito o trabalho com peixes grandes. Tá? Anzol. Eu sugiro um anzol entre 8 e 11/0. Eu acho que aí vai depender um pouquinho da isca que você vai usar.
tá? Tamanho de anzol está muito relacionado também a tamanho de boca do peixe, lógico, mas também de isca. Se você usa isca maiores, você precisa de um anzol maior. O anzol precisa estar mais aparente para poder fisgar. Às vezes um anzol muito interno, com uma isca muito grande no anzol pequeno, dificulta a fisgada. Você teria que dar muito tempo ao peixe para ele mastigar aquilo, e aí ele já correu, foi pro pau, já, sabe, tomou muita linha e coisas desse tipo. Então eu acho que um anzol variando aí de 8 a 11. Eu uso na faixa de 10, 11/0. Ponto. É a minha preferência para Piraíba, Jaú e Pirarara. Ok? Muito bom. Vamos ver aqui o que nós temos mais, antes de entrar nas varas quebradas. Eu vi uma coisa que eu queria chamar a atenção. Essa semana me mandaram um vídeo de um rapaz, me pareceu na frente da casa dele, pegando uma cabeça de boi e jogando na água para mostrar como as piranhas atacavam aquilo imediatamente. Era uma ceva, né? Ele devia jogar sempre aquilo, porque foi ao cair a cabeça de boi na água, imediatamente as piranhas, aquele turbilhão, né? Aquela fervilhação, aquele fervido de piranhas e tal. Gente, isso eu já vi algumas vezes. Pousada, às vezes joga, por exemplo, na cozinha, ela fica jogando na água uma parte de lixo e coisas desse tipo, restos de peixe, restos de carne, tudo isso, formando uma ceva de piranha. Em regiões que tem muita piranha. Eu sugiro a vocês que tomem um pouco de cuidado, porque eu tenho uma história real, aconteceu com uma pessoa conhecida minha, num grupo de pescadores. Era uma pousada palafitada, né? A cozinha jogava comida, ali era uma ceva de piranha, todo mundo ia ver, bonito, né? A hora que você joga, é bonito de ver, curioso. Como esse rapaz mostrou na internet, isso rodou na internet. Olha, que lugar complicado para pescar e tudo isso. Mas o problema não é pescar. O problema aconteceu nessa pousada, que um rapaz escorregou, caiu na água e não teve tempo. Não sobreviveu. Né? Faleceu, morreu, as piranhas mataram ele. Então, primeiro, não é saudável, nada que você... Trazer animal selvagem para perto nunca é o ideal, né? Já vi isso com jacaré-açu. Vou dando comida. Eu cheguei uma vez no meu acampamento, o pessoal que estava montando o acampamento, eles ficavam dando piranha pro jacaré-açu. O jacaré-açu estava vindo em terra pertinho da gente. Eu tive que dar uma carreira nesse jacaré, tive que assustar esse jacaré para que ele tomasse medo da gente, né? Onça, aconteceu numa pousada também, conhecida minha. Vou dando comida para onça, trazendo perto. Um dia ela quase pegou uma pessoa da pousada. Então, você deixa o animal selvagem mais longe. Para que você fazer uma ceva de piranha perto de você? Perto da sua casa? Você pensou, o menino cair na água, vai brincar, escorrega, cai na água e as piranhas atacam? Então, cuidado com isso, não é uma coisa saudável, é uma coisa perigosa que merece atenção. Combinado? Eu hoje devo, deixa eu só ver que horas nós temos aqui, 7h38, tá? O assunto de vara agora vai um pouquinho extenso, mas eu quero falar de outras coisas antes, deixar a vara para o final. Então vão colocando aí se você já quebrou vara e qual o motivo para que a gente possa estar discutindo também. As minhas viagens, tá? Eu tenho várias viagens planejadas esse ano, onde eu vou acompanhar o grupo para ajudar o grupo, para pescar com as pessoas, para orientar as pessoas, para discutir estratégia, para resolver os problemas todos. É um trabalho personal que eu estou fazendo. Essa é uma nova atividade que eu comecei já faz 2 anos e tem dado muito certo. Eu tenho lugares maravilhosos para a gente pescar esse ano, então você vem comigo. Se você está interessado em fazer uma pescaria diferente, uma pescaria com apoio, uma pescaria legal, vem pescar comigo. Tá? Nós vamos fazer o máximo, o melhor, e vamos trocar muitas experiências, muitas ideias. É uma live dessa aqui o tempo todo, né? Então nós temos o Araguaia em novembro. Tá, um lugar bárbaro, uma região do Araguaia de muito pouca pesca, só tem uma pousada, só são lanchas Best Tracker, motor 115, uma pousada lindíssima, muita variedade de pesca para quem gosta de pesca variada, pirarara, piraíba, bargada, tem muito tucunaré, porque nós estamos
final da Ilha do Bananal, já tem o Rio Javaé, Javaezinho, temos vários braços e canais de pesca do tucunaré, temos o tambaqui, então é um lugar muito legal. Eu tenho aí uma semana aí no Araguaia, né, no começo de novembro. Depois eu tenho, em novembro também, no final de novembro, começo de dezembro, esta reserva lá em Santa Isabel, reserva indígena, que é para quem quer ter experiência com tucunaré grande, pelo amor de Deus. Quer dizer, é de arrepiar, entendeu? É de arrepiar. Isso eu posso testar para vocês que vai ser uma experiência, um reforço o equipamento, porque não vai ser brincadeira. E temos em janeiro, eu tenho Juma. Eu quero experimentar o Juma em janeiro. Por quê? Porque eu já pego água limpa subindo, eu pego água nova, né? E pouca gente pescando no Juma. Então eu estou montando um grupo, já temos aí algumas pessoas, de Toca do Açu no Rio Juma em janeiro, uma pescaria mais acessível em valor. E logo na sequência, primeira semana de fevereiro, eu vou para Barcelos no barco Taiaçu, que é um barco que a gente já tem muita experiência, é um barco excelente, um serviço maravilhoso. Eu não conheço, então eu estou indo conhecer. Então vamos comigo que a gente vai conhecer junto e fazer uma pescaria bárbara. Eu tenho outubro também no Juma, para quem gostaria, tem ali a Pousada Seringal. A gente também está com uma semana no Juma, em outubro ali no Seringal, que também é uma pescaria mais acessível, e para quem não gosta de avião, porque não tem avião. Tá bom? Então essas são as viagens que eu vou fazer. Eu hoje devo terminar um pouquinho mais cedo, coisa de uns 10 minutos mais cedo a nossa live, porque eu vou dar mais... Ontem eu dei curso de fly avançado, foi muito legal, foi muito bom, os alunos evoluíram bastante, me deu muito orgulho da aula ontem por isso. E hoje eu tenho uma aula particular de arremesso de carretilha. É um curso particular, que é uma outra coisa que eu faço com frequência também, é fazer um curso para uma pessoa, ou para duas no máximo, é um curso particular. Mas eu tenho no dia 28 de julho, se você tem vontade de investir em você, na sua melhora, na sua melhor habilidade para trabalhar com carretilha, reduzir suas cabeleiras, ter uma precisão melhor, poder ter mais recursos, enfrentar arremessos mais específicos, arremesso por baixo, arremessos específicos, 28 de julho, é um domingo. Não, eu fiz domingo porque muita gente estava me pedindo que eu só faça o sábado, me pedindo para domingo. Pessoal que trabalha no comércio, no sábado, tudo isso, estava me pedindo para fazer no domingo. Então eu marquei esse em julho, 28 de julho, no domingo, curso de arremesso de carretilha, muito legal, em Valinhos, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta por aqui. Que a gente pode conversar. O Luiz Reginaldo quebrou a vara pisando nela. Quebrei com a marca, que é isso. Nós vamos conversar já. Quebrei a ponta da vara com uma closemino. Perfeito. Isso. Tem bastante coisa aqui. Eu não consigo ver tudo, mas depois a Andréia, minha mulher, ela vai anotando as coisas e eu vou, e ela me passa e eu respondo. Tá bom? Porque senão eu fico aqui, eu tenho muita coisa para falar ainda. Muito bem, e temos um curso, o pessoal do Paraná, pessoal da região, pessoal que quer uma aventura diferente, fazer um curso acoplado a uma experiência diferente. Nós temos no final de agosto, no dia 24 e 25, nós temos 2 cursos de fly no Acalode. Acalode está em Guarapuava, é um voo daqui para 1 horinha, depois mais uns 45 minutos, 1 hora pertinho, para chegar no Acalode, uma pousada super agradável, sabe, do meu amigo Rodrigo, casado com a Mary, são os dois que cuidam. Então assim, é muito calor humano, é muito legal, os chalés são bárbaros, assim, muito agradável, muito charmoso, e é um rio de truta. Então você pode ir lá fazer um curso, pode ir lá marcar o final de semana ou ir antes, você faz a pesca e depois faz o curso, ou faz o curso e depois fica lá e faz a pesca, né? Faz um curso num sábado e vai pescar no domingo. Enfim, é um programa diferente, tá? É só entrar em contato comigo, eu passo o Rodrigo entra em contato com você e você vai poder fazer uma pescaria legal e ter um curso muito legal. Tenho feito vários cursos lá no Paraná, o pessoal do Paraná acorda. Fly tá aí, é bárbaro, e essa região do Acalode é show. E mesmo que você não seja do Paraná, no último curso tinha gente de outras regiões do Paraná, mas tinha gente de São Paulo, tinha gente até de fora, né, do Rio Grande do Sul, né, que foi para lá. Então o pessoal de Curitiba fica próximo, não é difícil vocês irem.
Vamos lá, vamos encher esses dias do curso, 25, 20, 24 e 25 de agosto. Dá tempo de você se planejar, são 2 meses daqui e vamos fazer esse curso lá. Muito bom, eu quero falar então agora com vocês sobre vara quebrada, que é o tema mais relevante de hoje. Por que eu vou falar hoje de vara? Tem um seguidor meu, um grande amigo meu, já pescamos juntos, né, e é sempre muito divertido, que nós estávamos discutindo, porque ele falou, pô, eu estou quebrando varas uma atrás da outra, já quebrei 4 varas, né, porque nós estávamos discutindo varas em partes. E eu estava dizendo para ele, olha, eu uso vara em parte faz já muito tempo, eu não tenho problema nenhum de vara em parte. Já peguei muito peixe com varas em partes. Então, no começo, lá anos atrás, já testei algumas varas, não deram certo. Mas hoje a qualidade está excelente. E o Fly está aí para provar. Fly são partes, muito mais partes, há muito mais anos. E a gente tem as varas de Fly pegando peixe de tudo que é tamanho, inclusive no oceano e tudo isso. Então, o problema não está em partes. Tá? O problema está em qualidade da vara ou no que está na sua habilidade ou na sua forma de pescar, ou nos erros que você está cometendo. É por isso que a gente quebra a vara. Eu não estou falando de quebrar a vara daquelas coisas que são mais do que naturais e acontecem. Por exemplo, quebrei na porta do carro. Bati a ponta no ventilador no teto, eu não vi. Fechei a porta da casa do armário e quebrou minha vara. Minha mulher estava braba comigo e pesou em cima da minha vara de raiva, porque eu não saí para pescar, que acontece, né? O pescador perdeu o peixe, quebrou a vara com raiva, bateu a vara, quebrou no chão. Né? Então, isso também acontece. Já vi muito pescador que perde o peixe, fica com raiva, com ódio, bate a vara no barco, bate no chão, pisa em cima, quebra em vários pedaços de raiva, né? Uma forma de desestressar. Acontece de você pisar em cima dela no chão, não viu? Você vê o próprio Rodrigo do Aca Lodge disse que as ovelhas, ele soltou as ovelhas, esqueceu que tinha uma vara, as ovelhas pisaram, quebraram a vara. E a gente às vezes pisa, teve aqui gente que falou disso também, né? Pisar no chão e tal. Isso tem várias formas. Mas tem algumas outras coisas que você talvez não perceba muito claramente ou não está tão... está mais ligado na pescaria em si, né? Na pescaria em si. Por exemplo, eu vou dizer, eu vejo muito, é muito comum a pessoa, na hora de fisgar, sem perceber, ou às vezes até por hábito, ela coloca o dedo no carretel, ela trava o carretel para fisgar. Quando você trava o carretel, você tirou toda a capacidade de defesa da linha com a frição da carretilha ou do molinete. Então, você levou ao estresse maior. Então, a força, a velocidade que você faz de fisgada, com o peso que você já tem, aquilo pode ir além da capacidade da vara, de suporte da vara e ela romper. Já vi isso acontecer diversas vezes, que é o dedo no carretel. Tá? Uma outra coisa que acontece muito é má regulagem da frição. Você apertar a frição demais, achando que tudo aguenta, tudo não aguenta, principalmente com o advento das linhas de multifilamento. O que tem acontecido nos últimos anos? Agora vem melhorando um pouco as varas e tal, mas até então as varas nossas foram preparadas e as informações que constam na vara, elas estão relacionadas à linha de monofilamento. Então você tem lá uma vara de 12 a 20 libras, né? 14 a 25. Isso está relacionado ao limite da linha que você deve colocar na sua vara, mas falando de monofilamento. Só que a gente passou a usar de uns tempos para cá a linha de multifilamento, que ela é mais fina e muito mais resistente. Então é comum você estar pescando com uma vara de 17 libras, de 20 libras, e estar com uma linha de multifilamento de 40, 50, 60 libras. Você veja, muito acima da capacidade da vara. Então quando você regula a frição, se você regular a frição pela linha, pela capacidade da linha,
Isto é uma regulagem muito acima da regulagem que você deveria fazer pensando na vara. Tá? Pensando na vara. Vamos aqui fazer um exemplo. Vamos pegar, e é uma regulagem mais ou menos oficial, e já usei isso há muito tempo, que nós estamos falando de que você, ao puxar a linha perto da ponta da vara, deveria estar, quando você atingir 20% da capacidade estática da linha, ela deveria sair da frição. Então, vamos lá, você pega uma vara de 20 libras, ok? 20 libras você deveria estar regulando essa frição por 4 libras, ok? Por 4 libras, teoricamente, vai depender um pouco da estrutura do peixe, do momento, da distância, tem umas variações, mas vamos dizer, estou só para fazer um exemplo. Aí você bota uma linha de 50 libras e 20% você está regulando por 10 libras. Então veja, a sua vara está indicando 14 a 20 libras, ela teoricamente é para uma regulagem de 4 libras na ponta. Se você regula pela linha 50 libras, 20% daria 10 libras, 10 libras na ponta. Só que 10 libras você puxar na ponta para depois sair da frição, a vara provavelmente não resistirá, tá? Ou chegará num ponto, e na hora da fisgada, então, isso é maior ainda, isso é muito maior do que as 10 libras. E aí, obviamente, é uma das causas que se rompe vara. Então, a regulagem correta de frição, permitindo que a vara não chegue no seu estresse, e isso dá para você ver, se você pegar a linha na ponta e puxar a vara, e ver em que momento está saindo linha, e ver a curva da sua vara, você vai ter uma noção muito clara do limite que ela resiste, tá bom? Então, esta é uma coisa que é a regulagem da frição. Em função da linha no outro dedo no carretel. Uma outra coisa que acontece muito é, na hora da briga com o peixe, principalmente um peixe maior, e vem o peixe vem para baixo do barco, às vezes a pessoa apoia a vara na borda do barco. A hora que você apoia a vara na borda do barco, é um momento também bastante comum dela romper nesse ponto, tá? Então, sugestão minha é que se o peixe vier para baixo do barco, você enfia a vara. Eu chego a enfiar a vara, a carretilha, tudo dentro d'água se precisar, para que a minha linha não toque no barco e a minha vara não toque no barco, ok? Depois você tem, é muito comum, o tubo de viagem. Faça viagem, por exemplo, o ano passado um amigo meu, ele levou 5 varas para a Amazônia e ele tinha um tubo que não era esse tubo muito rígido, era um tubo razoavelmente rígido, mas que tinha um pouco de mobilidade no seu material. Das 5 varas chegaram quebradas no mesmo local, ou seja, algo caiu naquele tubo, uma mala caiu de quina naquele tubo, naquele lugar, e romperam todas as varas. Eu emprestei vara para ele, tive que emprestar vara para ele. Às vezes você coloca dentro do tubo muitas varas, muito apertado, e um passador pode estar tocando numa fibra e no movimento ele criar algum estresse naquela fibra, uma trincadinha, alguma coisa. Essa vara às vezes vai indo, no momento que ela é exigido naquele ponto, ela pode romper, tá? Isca bater na vara, isso acontece muito, principalmente no fly, acontece muito, você iscas um pouco mais pesadas, porque no fly, como você faz o movimento de ir e vir, né, a isca passa aqui e vai, e às vezes você faz mais de um movimento, é muito comum uma isca com olho, uma isca com peso, vem e tof, bate no blank, trinca o blank, e depois você vai romper essa vara num arremesso, ou numa briga com o peixe, ou mesmo na hora que a isca bate. É um outro fato. E tem também o estresse. É muito comum o estresse de vara. Vara, você vai pescando. Isso também aconteceu. Vara pescando. Eu tinha uma vara de jaú uma vez. Eu tinha pescado tanto peixe com ela. E naquele dia, foram acho que 18 jaús que eu pesquei com aquela vara. Chegou um momento que ela não aguentou. Chegou um momento que a fibra foi trabalhando. Ela não aguentou. Ela estourou. Entendeu? Ela estourou. Aquela vara que eu adorava, ela acabou. E depois uma pessoa tinha uma vara igual, acabou me mandando. 2 vezes aconteceu isso. Uma vez eu perdi um alicate, aí alguém me mandou de presente um alicate igual. E essa vara quebrou.
E a pessoa tinha uma vara dessa, também me presenteou, que eu agradeço muito sempre esses presentes todos que eu recebo ao longo da minha trajetória de pescaria. Então, isso acontece. Outra coisa que quebra a vara é eu, na hora da briga com o peixe, pegar a minha mão e colocar no blanque. Em vez de segurar na área que eu tenho que segurar, onde tem os gripes, né? Eu levo minha mão e seguro a vara e ela rompe a hora porque eu mudo o ponto de curva, eu elimino um ponto da curva e eu altero, né, a vara. E isso acontece também, né? Deixa eu só anotar aqui porque eu lembrei agora, pegada na mão, né? Na hora também de eu trazer o peixe para perto do barco, né, retirar, deixa eu só escrever aqui, retirar o peixe. Acontece duas coisas quando eu trago o peixe já prostrado para eu retirá-lo, né, para eu fazer a liberação do peixe. Às vezes eu estou com pouca linha, recolho pouca linha, eu nunca devo recolher mais do que o comprimento da vara mais um tanto, porque nesse comprimento de linha fora da vara, eu levanto a vara e o peixe encosta no barco. Mas às vezes eu recolho, fica tão pouca linha que para chegar no peixe eu tenho que segurar na vara e pegar lá na vara lá na frente para poder trazer o peixe, encostar e eu pegar. Esta pegada na vara, se o peixe dá um arranque, é muito comum que ela se rompa novamente. Tá bom? E a outra coisa é a curva da vara. A curva da vara. Eu pego uma vara e eu estou brigando com o peixe, eu levo e quero trazer ele perto e eu levo a vara muito para trás. Nesta hora, a vara deve trabalhar assim. Quando eu levo muito para trás, às vezes eu mudo o ponto de curva e vira na ponta aqui, quer dizer, ela altera essa, eu não sei como é que chama, tem um nome nisso, mas eu tenho uma curva assim, de repente eu levo a vara muito para trás e ela faz uma curva além do necessário, e além da possibilidade dela, e ela se rompe também. Então você veja que muitas causas dependem da gente. Muitos rompimentos de vara está no manuseio, na forma de trabalho, na sua... eu entendo, às vezes, o desespero, né? O pescador mais novato, o peixe bate, é uma força exagerada da fisgada, muito além do que precisa, né? É comum isso também, né? Na fisgada forte. Então são vários motivos que o pescador tem que estar atento para poder trabalhar com o seu equipamento na medida em que da capacidade dele. Não adianta eu querer ir além, né? Então tomar todos esses cuidados aqui, com certeza a gente vai ter uma vara nos atendendo por muitos e muitos e muitos anos, tá bom? Eu já quebrei algumas varas, mas eu vou dizer, pelo tanto que eu pesco, se eu quebrei umas 3 ou 4 varas na minha vida, foi muito. Tá? Então, mesmo que fosse 5, 6 varas, pelo tanto de anos que eu pesco e na quantidade que eu pesco, é muito pouco. E a maioria delas quebrou por erro meu. Tá? Eu nitidamente, eu me lembro claramente uma vez pescando caixara no Pantanal, rodando, e eu meti o dedo, tava com sei lá, o que eu tava, eu pus o dedo no cartel, bati, quando eu bati a vara rompeu, blá, no meio dela e ela se rompeu, entendeu? Essa eu me lembro claramente desse erro meu que eu fiz. E isso acontece, tá bom? Deixa eu ver que horas são, porque hoje é meu dia. Já deu quase 8 horas, e eu estou encerrando aqui então a minha live. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês que me deixou muito feliz. Eu estou vendo uma evolução de equipamento muito legal em todos os sentidos. Eu acho que as empresas nacionais que estão oferecendo materiais para nós, está muito legal. E eu vi uma evolução muito grande nas iscas artificiais, nos plugs, nas cores das iscas. No momento, eu recebi essa semana aqui, então essa semana, né, eu recebi algumas iscas que eu achei, não só a apresentação da caixinha, a apresentação, olha que bonitinho, ó, que vem, ó, olha que chique que vem a isca, numa caixinha super bem arrumada, uma série de informações, uma cor bem legal. Agora, olha as cores que estão vindo, essas cores holográficas, sei lá como é que faz isso, mas olha que beleza de isca, olha que charme. São iscas, né, que estão sendo muito,
muito bem apresentadas. E isso é muito legal. Isso mostra que o mercado brasileiro está crescendo, que o mercado brasileiro está buscando uma qualidade melhor. Né? Antes a gente falava, ah não, isca nacional a gente não pega. Olha essa isquinha aqui, ó. Olha, você acha que o peixe não vai pegar esse negócio aqui? Maravilha, e eu consulto muito o local, né, que eu vou pescar. Agora eu vou pescar lá no Rio Cuiabá, e aí falou, traga isca pequena. Mas eu estou preparando minha caixa aqui com iscas pequenas e muito, né, vibrantes, né. Então é isso, eu acho que o mercado está evoluindo e eu fico muito contente com isso. Tá bom? Estou encerrando aqui a minha live de hoje. Eu desejo um domingo maravilhoso para todos vocês. Obrigado por estarem presentes. É sempre muito gostoso ter vocês aqui, a gente discutir, trocar ideias. Vão mandando sugestões, vão mandando perguntas. Eu tenho o maior prazer hoje em passar a minha experiência para vocês. Isso hoje é uma das coisas que me dá muito prazer. Bom domingo a todos, fiquem com Deus.